Continuando o cenário político, nesta quarta-feira com a vereadora Marleide Cunha, do PT. Participe do nosso programa, mande sua pergunta para ela. Hoje teve sessão polêmica na Câmara de Mossoró, teve a primeira votação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, o orçamento do município, as diretrizes para o orçamento aqui de Mossoró para o ano que vem. Os vereadores discordaram, foi aprovado porque o governismo tem uma maioria, não é mais uma maioria tranquila, mas foi aprovado por 12 a 11, não é isso, vereadora? Eu acho que foi 12 a 11, né? Isso. Foi esse o número que eu trouxe. Pois é, tá aí. Os vereadores da oposição votaram contra o projeto da LDO e a gente está conversando sobre esse assunto hoje. Se você quiser falar sobre este e outros assuntos, manda sua participação para a gente, sua mensagem nas nossas redes sociais. E agora vamos falar de eleições. Olha, a formação da primeira federação partidária foi oficializada nesta terça-feira pela Justiça Eleitoral, seguindo o parecer do Ministério Público. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, aprovou por unanimidade o pedido para a formação da Federação Brasil da Esperança, o FE Brasil, composta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB, o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o Partido Verde, PV. A partir de agora, durante os 4 anos da próxima legislatura, 2023 a 2026, as agremiações atuarão em conjunto como um único partido, um único ente partidário. No parecer enviado ao TSE, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, sustenta que todos os partidos integrantes possuem registro definitivo na Justiça Eleitoral e que a formação da federação foi aprovada pela maioria absoluta dos votos dos diretórios nacionais das respectivas agremiações. No dia 31 de maio é a data final para que as federações partidárias que pretendem participar das eleições de outubro obtenham o registro no Estatuto no TSE. Então, daqui a pouquinho a gente vai continuar a falar de eleições com a vereadora Marleide Cunha, que afinal agora o partido da vereadora, o PT, junto com o PV e PCdoB, funcionam como um único ente partidário pelos próximos 4 anos. É interessante a gente trazer aqui como principal diferença entre as federações e as coligações essa permanência, né? A federação ela é permanente, as coligações ela tem cunho eleitoral, funciona ali durante aquela eleição. Já a federação não. É como um casamento, como diria o presidente Jair Bolsonaro, né? É um casamento que deve durar no mínimo 4 anos. Se algum dos partidos quiser sair antes desse período, vai ter entre sanções a proibição do uso do fundo partidário até o tempo em que deveria ser finalizada a federação, até o tempo remanescente. A outra diferença é que a federação soma os votos também nas proporcionais destes partidos, diferente das coligações, que só valem hoje, ou atualmente para a majoritária, não serve para voto proporcional. E também vale, a federação ela é verticalizada. Se ela foi firmada, então tem que existir essa federação, tanto no âmbito nacional, quanto estadual, quanto municipal. Em todas as eleições vai existir esta união desses 3 partidos, neste caso do PT, PCdoB e o PV. Então, existem algumas diferenças, creio que essas são as principais diferenças. Lembrando que a federação pode se coligar com outros partidos para a majoritária nas eleições que vem aí, nesses próximos anos em que a federação estiver valendo. É basicamente isso. A gente vai trazendo esses assuntos. Obviamente, eleições é nossa pauta, já estamos em período pré-eleitoral. Falta 5 meses para as eleições, viu, gente? A gente continua falando sobre isso. Agora vamos voltar um pouquinho. Vamos continuar falando de Câmara Municipal. Daqui a pouco a gente fala sobre isso com Marleide Cunha. LDO, continuando aqui, vereadora, tem uma outra grande questão, que a senhora finalizou no bloco anterior falando do tal do crédito suplementar. Na verdade, esse remanejamento, um teto de remanejamento que existe para que o município mexa no orçamento. E aqui nos últimos anos, em Mossoró, o teto, ou seja, o limite
que o prefeito podia mexer até 25% do orçamento, tirar de uma área, colocar para outra, mas de acordo com este projeto atual, na LDO, o teto é sem fim, né? Existe um piso mínimo de 25 e não até 25. E a oposição também não concorda com isso. Isso, Carol. Mas antes de eu falar sobre isso, eu gostaria só de concluir o raciocínio anterior. Nós passamos a sessão inteira com a bancada da oposição e independentes com maioria de votos. Era sempre 11 votos a 10 votos da bancada da situação, em todas as emendas, praticamente todas. Por que não conseguimos aprovar as emendas? Porque precisava de 12 votos para poder serem aprovadas. No final já próximo ao final da sessão, chegou o vereador Marcucci, da Maísa, que não veio para a sessão pela manhã porque estava doente, e chegou à tarde no finalzinho. E aí foi por isso que se conseguiu, né, aprovar a LDO mesmo com os votos contrários, por causa de um voto, né? É importante deixar isso bem claro, que a população tem o direito de saber. Os vereadores da bancada da situação passaram toda a sessão em todas as emendas votando pela abstenção. Isso nos preocupa bastante, porque o projeto de LDO é a diretriz são as diretrizes do município. E você não pode, sendo num projeto tão importante, votar em abstenção significa que você votou contrário à LDO, contrário àquelas emendas que estavam sendo colocadas. Então, eu deixo aqui esse registro. Esse outro ponto dos 25% é muito preocupante. Mais uma vez, o prefeito, o Poder Executivo, tenta, ele sozinho, mexer em todo o orçamento público do município, ter a liberdade de retirar de um lugar para outro, conforme queira, tenha vontade. E está errado isso. O artigo 32 da LDO veio dizendo o seguinte, que autoriza o Poder Executivo a fazer remanejamento, ou seja, créditos adicionais suplementares não inferior a 25%. Esse não inferior é o grande problema, porque quando é não inferior a 25%, significa que o prefeito ele pode remanejar do orçamento mais do que 25%. E isso vai contra o que o próprio Executivo dizia ano passado, porque o Executivo dizia que não ia utilizar mais de 25%, que estava mantendo os 25% porque estava num período de pandemia, da crise financeira, mas a tendência ia ser diminuir esse percentual de remanejamento, mas foi justamente ao contrário. Todas as outras gestões eram o limite de 25%. Agora o prefeito tem a liberdade, e a Câmara Municipal deu a liberdade dele utilizar até 100%, remanejar, se bem entender. Isso nos preocupa porque esse ano nós já tivemos uma discussão sobre isso no período da aprovação do piso salarial dos professores. Chegou um projeto para a Câmara, o prefeito pedindo o remanejamento, créditos adicionais de 170 milhões de reais. E foi autorizado, foi simplesmente autorizado. Isso significa que ele pode ter a liberdade de utilizar mais da metade do orçamento público. Isso é ruim. Isso é colocar o poder total nas mãos do Executivo e eliminar o poder legislativo, que é aquele que tem o poder de fiscalizar o Executivo. Então, por conta disso, porque nós fomos contra esse percentual, essa palavrinha de que não pode ser inferior a 25%, porque dá liberdade para que o prefeito possa utilizar mais do que os 25%, nós votamos contra também. Repito, essa lei de diretrizes orçamentárias, ele vai acabar
na justiça, porque nós não podemos permitir que seja utilizado dessa forma, que o poder legislativo seja desrespeitado dessa forma e que os recursos públicos seja tratado com um autoritarismo, com desprezo, como está sendo tratado aqui no município. Vereadora, a senhora teve uma emenda aprovada. De onde foi que surgiu essa ideia da emenda de destinar para cursinhos pré-vestibular, pré-ENEM? E como esse assunto chegou a ser conversado com os colegas, com as bancadas, para essa aprovação? Olha, essa emenda dos cursinhos populares, nós conseguimos colocar o ano passado no PPA, né, no Plano Plurianual do município. Agora, quando a gente foi olhar o quadro de ações da LDO, não tinha essa emenda. Nós colocamos a emenda por entender que é necessário que os nossos jovens tenham oportunidades de acessar o ensino superior. No momento da reunião da comissão de orçamento, que é um grande erro, que a Câmara Municipal precisa corrigir, é fazer a reunião da comissão um dia antes da votação da lei, da LDO. Isso é um problema e que vem se repetindo. Mas ontem nós passamos o dia com a comissão de orçamento. A comissão, a relatoria votou contra essa emenda dos cursinhos populares, 2 votos contrários. O voto de Zé Peixeiro foi favorável nessa emenda. Nós argumentamos com o relator Lucas das Malhas que ele tinha acabado de fazer um discurso dizendo que os estudantes do ensino médio estavam abandonando a escola. E é contraditório você votar, pouco tempo depois da sua fala, votar contra uma emenda que é justamente para dar condições do jovem do ensino médio acessar o ensino superior. Fizemos o argumento, levamos a reflexão e, felizmente, o voto foi revisto e foi favorável. É por isso que hoje nós estamos com essa emenda aprovada na LDO. Eu preciso registrar isso para que a população entenda que tudo é um processo de luta. Nada que a gente conquista vem dado. É sempre com muito argumento, é sempre com muita luta. Às vezes a gente consegue, às vezes não consegue. Próximo bloco a gente continua nossa conversa com a vereadora Marleide Cunha, daqui a pouquinho, depois do intervalo.